Nós vamos convidar as nossas crianças à frente, nós vamos orar por elas. As professoras, vamos esperar aí para a gente orar, vamos convidá-las à frente. Diáconos para ajudar aqueles que ainda porventura estejam em pé, alguns lugares aqui na frente, algumas cadeiras, para todo mundo possa estar bem acomodado. Vamos orar com as nossas crianças, vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar o olhinho para a gente orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela bênção de termos cada família, cada vida, debaixo da tua graça. Nós te agradecemos por esses pequeninos, que em meio a uma sociedade má e perversa, como Jesus disse, eles crescem para serem luzeiros no mundo. Crendo no teu Filho Jesus, eles crescem para demonstrar na sua vida e nas suas famílias a tua graça, o teu poder transformador. Nós clamamos que tu abençoes as suas professoras, a equipe de professores, tu possas estar dispensando a tua bênção sobre eles também, de forma que eles possam entender, encarnar e viver a missão de ser instrumentos nas tuas mãos, pela ação do teu Espírito, para transformação da vida desses pequeninos, para que a tua palavra seja guardada no coração deles, para que eles cresçam desejosos de seguir e amar o Senhor Jesus. Nós pedimos também a tua bênção sobre nossas vidas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar a graça de aprendermos com a Tua Palavra, em meio aos conflitos, podermos perceber o Teu favor e a Tua bênção que são dispensados para a resolução desses conflitos. E dá-nos da Tua paz, ó Deus. Nós te oramos assim, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos ao longo desses domingos, como temos falado, temos pensado e refletido um pouco sobre a família. E eu tenho que dizer sempre que não é suficiente. Não é suficiente. 6 domingos não dá para a gente abordar tudo sobre família. A cada ano é um momento da gente parar um pouco e pensar e refletir aí os desafios de Deus para a nossa vida. Como dissemos, essas mensagens estão disponíveis para você no site da igreja, estão disponíveis para você no Face da igreja. Mas o grande desafio é seguir a Jesus em família, mais do que site, Face, qualquer outro recurso. Domingo passado nós recebemos o pastor Heraldo, que tratou sobre o desafio do mundo virtual, a família no mundo atual. E hoje nós estamos recebendo o pastor Jânio Clímaco, que além de pastor psicólogo, nos dá uma alegria grande de estar voltando aqui. Esteve pregando, eu acho que o ano passado ou retrasado, né? Ano passado, esses domingos da família. Eu não lembro agora, alguma viagem, algum congresso, não lembro, eu estava pregando e não pude estar aqui. Já soube, já vi a gracinha que ele soltou, meus pais estão aqui presentes. Né? E foi muito bom recebê-lo, né? E nós ficamos muito felizes e por isso convidamos ele novamente para que Deus possa falar ao nosso coração nessa área, nessa questão de conflitos familiares. Eu quero convidá-lo à frente, ele é pastor auxiliar junto com o pastor Heraldo, lá na igreja presbiteriana do Jordão. Que ele possa ficar bem à vontade no nosso meio, que a gente possa prestar bastante atenção, você jovem, adolescente, mas você também adulto, idoso, que a gente possa ter o coração
propenso e aberto a ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa área e nessas questões de conflitos. Que Deus possa nos abençoar. Graça e a paz de Deus. Realmente é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Para mim sempre é uma alegria estar na igreja onde meu professor do departamento infantil estava me ensinando os primeiros passos da fé. E ele sempre foi bonzinho assim, ele sempre me levava para tomar água. Eu louvo muito a Deus pela vida do Petônio, pastor Petônio. A vida cristã nos dá muitas oportunidades. Eu encaro esse momento como um momento de oportunidade de a gente poder falar um pouco daquilo que tanto aflige as famílias de Deus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, um texto já lido hoje na liturgia, em Colossenses capítulo 3. Versículo 18. Até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar mais uma vez. Deus querido e amado, muito obrigado pela tua graça em nossas vidas. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado pela bênção de estarmos aqui essa noite, num culto tão precioso. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na vida dessa igreja, pelo que Ele tem feito na nossa vida. Pedimos, Senhor, que essa noite seja uma noite de transformação por meio da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, todo mundo sabe que essa semana a nossa igreja literalmente caiu. Não caiu na fé. O templo, a chuva da segunda-feira derrubou a igreja. Eu acordei na segunda com a notícia: pastor, a igreja caiu. E eu fiquei assim, meio que sem reação. E para mim foi muito difícil. Eu vim, ano passado que eu estava aqui, eu estava na igreja de Piedade. E esse ano eu decidi passar o ano de 2016 ajudando lá na igreja do Jordão Alto. Só que eu não sabia que a ajuda seria tão requisitada. Pois é. A igreja tinha mais de 30 anos. Os irmãos venderam bicicleta, venderam bomba d'água, venderam para construir, e a água levou. Mas a igreja está bem fortalecida. Hoje eles estão reunidos numa escola e vamos ficar lá por tempo indeterminado. Mas eu usei ainda a dependência essa semana. Eu juntei os casais da igreja para dar o seminário, que toda quinta eu seminário para os casais. E aí nós fizemos a luz do luar, sem o teto. Já está diferente, né? Não está mais do jeito que está aí. Enfim, foi um choque para mim, né, como pastor, e eu senti muito a dor e a angústia dos irmãos lá naquela igreja. Foi um momento assim para mim de muito, porque a chuva não deixou nem chegar.
nem chegar na igreja eu conseguia, porque eu tentei sair de casa, eu moro em Boa Viagem, e a chuva não deixava, o trânsito não permitia que eu chegasse, e o meu carro também ficou no meio da água. Olha, foi terrível. E o pessoal, cadê o senhor, pastor? O senhor é o único que não está aqui. Mas o pastor Heraldo estava lá e eu terminei voltando para casa. Mas assim, irmãos, nós não vamos desanimar. Eu preferi acreditar que Deus livrou a igreja de um grande problema, que era o problema daquilo que acontecia no domingo. Porque se acontecesse no domingo, nós estaríamos chorando mortos hoje na igreja. E não aconteceu, foi na segunda-feira de 6 da manhã. Então os prejuízos foram físicos. A igreja primitiva, ela se reunia de casa em casa, né? E nessa estrutura estamos reunidos assim e eu acredito que Deus tem um propósito nisso tudo. Mas vamos lá, sem mais delongas. Amados, no dia de hoje nós vivemos uma estrutura de uma sociedade completamente desajustada, não é novidade para ninguém. É uma sociedade que eu chamo de desbussolizada. É uma sociedade sem bússola, sem rumo, ela não sabe para onde vai. A gente não sabe o caminho que essa sociedade vai sendo conduzida. Poderíamos dizer que a igreja, hoje, ela tem um papel de perseguição muito maior do que algumas gerações de décadas passadas. Porque as nossas perseguições, elas são perseguições voltadas a uma estrutura espiritual que ela vai minando o ânimo das pessoas na fé. Ela vai erotizando a vida. E o pecado sexual, ela tem um poder enorme de desestruturar a vida cristã em todas as áreas. Dentro do que vem nos nossos dias, a família, ela tem sido fragmentada. Ela tem sido neutralizada por questões que o reino de trevas decidiu agir. E agir de uma maneira escancarada, clara, objetiva. E nós estamos vendo isso constantemente. Quando você abre a internet e vê aquele negócio de marchas das vadias, eu não sei o que danado aquelas mulheres têm na cabeça, mas aquilo para mim não é normal. Aquilo sai de uma esfera mental para entrar numa esfera espiritual. E qualquer psicólogo, psiquiatra, qualquer pessoa que tem um mínimo de juízo na cabeça, não que quem não seja não tenha, é mais fácil o psicólogo não ter juízo do que a pessoa normal ter, porque todo psicólogo tem um pouquinho de doido na cabeça, menos eu, que eu fui aluno de Petrônio, então não tem problema. Sabe que aquele negócio da parada da universidade em São Paulo, onde reúne 4 milhões de pessoas, aquilo ali é uma estrutura completamente perversa, maligna, onde o inimigo tem lançado na cabeça das pessoas que aquilo ali é extremamente normal. Fora um governo perverso que nós somos subordinados em muitas coisas e pagamos para que o reino do mal se expanda dentro das escolas dos nossos filhos, dentro de uma estrutura que vem de uma forma ou de outra afetar a nossa família. A própria sociedade, ela tem chegado à conclusão que essa geração que nós temos hoje, ela não sabe aonde ela vai levar. A sociedade hoje, os sociólogos não conseguem perceber para onde essa geração de hoje vai conduzir esse país que a gente tem. É uma geração completamente perdida. Eu vou dizer que não é só o nosso país, é o mundo. Essa geração onde a liberalidade sexual é algo extremamente natural, onde deixou de ser simples a sexo, droga e rock and roll da década de 70 para encararmos com uma liberalidade extremamente normal, onde a televisão ela tem um impacto poderoso e gera na gente uma ação de minar a nossa vida espiritual e a vida espiritual da nossa família. Nós damos à televisão um trono. Todos os nossos móveis da casa, eles são direcionados a ela.
todas as nossas ações dentro de casa, elas se voltam para ela. Nós comemos olhando para a televisão, nós deixamos de conversar entre família, nós deixamos de ter relacionamentos com nossos familiares porque nós queremos ficar em casa assistindo filmes. Hoje tem um tal do Netflix que é baratinho, todo mundo quer usar, e hoje a televisão já é conectada à internet, e aí o negócio ficou muito complicado, e a comunicação entre famílias gera um buraco enorme. Eu falei há um ano atrás aqui para vocês que a falta de comunicação em um casamento, em um lar, é um câncer que destrói uma casa, que destrói a família. E a maior parte dos problemas da sociedade começa dentro dos próprios lares. Todo mundo sabe disso. Se você pegar uma criança e criar no lar desajustado, a probabilidade dela ser uma pessoa de bem no futuro é mínima. Se você cria uma criança num lar ajustado, a probabilidade dela ser uma pessoa de bem também é bem alta. Os conflitos, elas começam dentro das famílias, e é nas famílias que o reino de trevas age. E há conflitos nos lares, a gente não tem como negar. Dos casais que eu atendo hoje, praticamente 100% dos conflitos que existem dentro do casamento não são por causa de adultério. Os conflitos não são voltados por causa de problemas de ter saído com a mulher de fulano ou de ciclano, ou ter tido um caso extraconjugal. Os maiores problemas que existem dentro dos casamentos hoje são relacionados a conflitos familiares, relacionados à quebra de princípios. Várias questões simples que são negligenciadas do dia a dia, negligenciadas do dia a dia da vida do cristão, onde coisas simples que Deus coloca para a gente fazer, a gente não faz. Coisas pequenas que a gente acha que é pequena, mas que diante de Deus tem um valor enorme. Nós negligenciamos e as nossas famílias vão entrando em crise, e aí a gente acha que tudo vai bem, a gente consegue contornar, e aí a nossa família começa a ficar sem rumo, os nossos filhos começam a se desviar do reino de Deus, começam a perceber que a igreja não tem tanto valor para eles assim, e a igreja começa a ser enfraquecida, porque o fortalecimento da igreja é dentro da família também. E aí o que acontece é que a família vai entrando em conflito, e os conflitos estão extremamente relacionados a colocar em prática princípios e deveres de um cristão do dia a dia. E o mais difícil que eu percebo nas conversas que eu tenho hoje como um terapeuta familiar é que o povo cristão é o povo que mais demora de buscar ajuda. Nós nos preocupamos demais com o nosso status quo dentro da igreja. A gente se preocupa muito com aquilo que as pessoas vão achar da gente. A gente se preocupa muito de ser disciplinado dentro da igreja. A gente se preocupa com o que as pessoas vão achar da gente. Mas a gente não se preocupa, porque a nossa família está indo para o abismo, está se acabando. Porque nós decidimos valorizar o nosso orgulho em detrimento aos problemas que estão destruindo a nossa família. E os conflitos, eles começam dentro da casa. E entendendo isso, amados, para diminuirmos esses conflitos, a Bíblia nos mostra claramente padrão. Um padrão que a gente deve adotar como cristão. A Bíblia coloca que esse padrão é algo que é meu, é seu, é de todos. Se cada um cumprir seu papel dentro da família, a Bíblia nos dá a entender que nós seremos plenamente abençoados com a família bem estruturada. Se eu coloco em prática esses princípios de Deus dentro da minha vida, naturalmente eu vou colher coisas boas no meu viver. Mas se eu coloco esses princípios que muitas vezes são pequenos em relação àquilo que tem tão grande que as pessoas olham que as crises conjugais geram, se eu coloco em prática os princípios do Senhor, o que eu entendo na Bíblia é que eu vou colher uma família muito bem estruturada. A Bíblia mostra claramente que cada um de nós temos deveres e temos responsabilidades diante de Deus.
pai tem seu dever diante de Deus, a mãe tem seu dever, tem as responsabilidades dela dentro da família, os filhos também têm, e os pais, os maridos, as mulheres, os filhos, ninguém escapa. Esse texto de Colossenses, ele mostra que todo mundo tem que estar engajado na situação. Até as crianças estão dentro de um princípio, e esses princípios devem ser valorizados. No reino de Deus, a família é vista como uma unidade espiritual e como base para o treinamento de um adulto, de um futuro adulto. No reino de Deus, a família é aquilo que vai estruturar o cidadão, e hoje é conhecido naturalmente na vida das pessoas que, se você cultiva um lar estruturado, naturalmente as pessoas serão boas na sociedade. Tem as questões de índole, tem as questões de algumas pessoas não valerem muito a pena. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, se colocar em prática, será abençoada. As coisas têm a ver com a educação, com educar. Eu sou psicólogo escolar e vejo isso claramente na vida na escola. Certa vez eu estava conversando com um avô que foi buscar uma criança que eu tinha mandado para casa. E eu perguntei para ele, quanto tempo faz que ele não fica de castigo? E o menino a professora queria escrever no quadro e a criança não deixava. E aí ela deitou no chão. Quando a professora ia escrever, ela se levantava e tomava o lado da professora. E aí foi resgatada, foi levada para a minha sala. E conversando com aquela criança, eu chamei os pais não foram, foi o avô. E eu disse, quanto tempo acho que ele não fica de castigo? Ele não leva uma boa palmada. E aí ele disse, não, mas nós não concordamos com esse tipo de educação. Nós não concordamos com a educação que coloca de castigo, que dá palmada. Nós acreditamos que isso não funciona. Eu disse, para que é prova do que não funciona? Aqui está a prova. Hoje no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia coloca uma estrutura de educação que virou até lei, onde os pais não podem dar nos filhos a lei da palmada. Quando a Bíblia coloca que os pais têm que disciplinar os filhos. Tem limite que a gente coloca nas leis que esse país manda que a gente faça. Eu quero dizer aos pais que nós não temos obrigação de defender lei que é contrária aos princípios divinos escritos na palavra de Deus. E a Bíblia, ela descreve uma estrutura de autoridade. A Bíblia descreve uma estrutura onde o marido tem o seu papel e ele conduz a esposa, e a esposa conduz os filhos junto com o seu marido. Na perspectiva bíblica, a liderança deve ser exercida como uma forma de ministério, ao invés de ser uma tirania. Quando a gente fala de ministério, a gente fala de que quando você decide ser líder da sua casa, quando você é instituído por Deus, você decide não, quando Deus institui você como pai e mãe, líder da sua casa, essa liderança ela deve ser exercida como uma vocação que Deus lhe deu. Não pode haver competição entre você e o seu cônjuge, quem manda mais. A Bíblia é muito clara, onde diz que a mulher ela está sujeita à autoridade do marido, e o marido está sujeito à autoridade de Cristo. A família deve ser vista como um ministério que eu tenho que exercer antes de qualquer coisa, até mesmo na igreja. A família deve ser vista como o meu bem mais precioso, e sem dúvida ela é o meu bem mais precioso. Ou você encara a sua família como o seu bem mais precioso, ou o futebol vai ser seu bem mais precioso. Ou você vai comprar um carro e ele vai ser o seu bem mais precioso. Ou você encara a sua família como o melhor presente que Deus lhe deu, como a gente cantou aqui, ou até a igreja vai ser o seu bem mais precioso. Ele vai ser mais importante que aquilo que Deus lhe deu para que você possa exercer o seu primeiro ministério, a sua primeira vocação. Ou você encara isso, ou a igreja, ou a família vai ser apenas parte do contexto da sua vida, do seu dia a dia. Por maiores que sejam as vitórias profissionais que você tenha na vida,
por mais dinheiro que você ganhe, por mais que você tenha nesse mundo reconhecimento, por mais status que você tenha nessa vida, nada vale uma família destruída. Eu não faço ideia de como deve ser a felicidade de um homem que se realiza profissionalmente, que tem um reconhecimento da sociedade, que todo mundo olha para ele e aplaude o nome dele, quando ele tem um filho enfiado nas drogas, ou ele tem uma mulher sofrendo dentro de casa. É uma coisa completamente fora de uma estrutura. Nenhuma vitória é realmente vitória se a família estiver derrotada. Quando Deus nos concede uma família, é para que ela seja amada, valorizada, dedicada a ela, mantida. E principalmente a manutenção dessa família deve ser vista como uma manutenção ministerial, onde eu dou a vida por aquilo ali. Quando Paulo falava de ministério, ele falava de uma entrega. Ele falava de uma entrega total. E esse total tem que ser nosso. Para que encaremos a família como nosso bem mais precioso, nós temos que encarar como o maior ministério nosso na face da terra. Então, se a família é o meu bem mais precioso, ela é o meu maior ministério. E Deus instituiu a família como o primeiro instrumento de neutralização do reino de trevas. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, quando Jesus começa a falar sobre vós sois o sal da terra e luz do mundo, John Stott, falando sobre aquilo, ele fala que Deus colocou duas peças para neutralizar a ação do mal, onde cristãos seriam trabalhados, desenvolvidos, seriam lapidados para que, quando fosse para a sociedade, pudesse neutralizar a morte do mundo. Primeiro Deus instituiu a família e depois a igreja. Então a família é o maior ministério. Ou nós valorizamos a família, ou nós corremos o risco de priorizarmos outras coisas. Nós devemos ter muito cuidado com o que o mundo tem oferecido para nós. Devemos ter muito cuidado com aquilo que o mundo tem nos dado e prontamente deixado à disposição da gente. É muito fácil negligenciar a relação com o filho. É muito fácil negligenciar o amor e a dedicação à esposa da gente. É muito fácil esquecer que o marido não tem aquele papel significativo que ele deveria ter, porque agora tem filho dentro de casa. É muito fácil. E nós podemos investir no melhor para a nossa família, como bens, educação, cursos, cargos, sucesso profissional para ela. Porém, nada disso terá proveito se não valorizar a nossa família e não tiver no nosso coração o desejo de servi-la. Deus colocou a mim e a você como servos, primeiramente dentro da nossa casa. Se todos nós aqui formos para casa essa noite e dissermos, eu vou voltar para casa e vou servir os meus familiares, eu garanto a você que 90% dos conflitos vão acabar dentro da sua casa. A família é algo sagrado para Deus. É tanto que em Malaquias capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus não quer divórcio. Em Colossenses, nesse versículo que nós lemos, 18 a 20, ele nos traz esses fundamentos que nos conduz a viver uma vida feliz, independente das circunstâncias. Para esses papéis que não são fáceis de serem mastigados do dia a dia, estes papéis não são escolhidos nem designados pela cultura onde a pessoa vive. Eles são responsabilidade de uma ordem divina, e para isso eu queria que vocês pudessem perceber o que diz o versículo 18: a submissão da esposa. Toda vez que eu falar sobre isso, eu tenho que dar uma gota d'água. Amados, ninguém duvida que a mulher tem um papel fundamental dentro de casa. Eu sei disso na pele. Eu perdi minha mãe muito cedo. E eu sempre falava para meu pai: papai, o senhor não era mal, não. Não muito, senhor, tenho muito carinho, mas se tivesse que morrer um dos dois, eu deveria ter morrido o senhor. Aí você diz: oxe, um filho fala um negócio desse para o pai. Amava meu pai. Mas eu vou dizer uma coisa: se tem uma coisa que estrutura um lar, é a mulher.
O homem, a primeira coisa que ele pensa é se casar novamente. Como é safado? Tem vergonha. Na cabeça dele tem que casar logo. Sei lá, se passa. E viúvo nem quer. Mas às vezes eu quero. Às vezes me dá, eles perguntaram a mim se eu queria me separar, se eu já pensei em me divorciar da minha mulher. Eu digo, de jeito nenhum. Mas eu moro no 20º andar, algumas vezes eu olhei lá de cima e pensei, como ela não está aqui. Mas ninguém duvida do papel da mulher, que é fundamental dentro de casa, na família, no casamento. Mas a Bíblia coloca seu ministério como submisso ao marido no casamento. Por mais difícil que seja de ouvir isso, mas o marido é o cabeça da mulher. Interessante é que os homens, eles não sabem entender este versículo. Ela não é submissa para que quando ela chega em casa, ele dê uma ordem e ela faça. Ela não é submissa porque ela chega em casa, ele chega em casa, manda ela lavar prato, ou tem que lavar a roupa dele, ou tem que fazer a massagem dele, ou tem que dormir com ele na hora que ele quer. A Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia coloca que a mulher deve sujeitar-se ao marido, entendendo que este é um princípio de liberdade e de felicidade diante de Deus. Completamente diferente desse princípio machista que a gente vê hoje. E a mulher, ela se submete ao marido, não por fazer as coisas para que ele possa viver uma vida feliz, agradável, como se fosse uma escrava para ele, mas porque ela confia na graça e no poder de Deus na vida dele. E por isso ela deseja viver feliz com ele. Porque ela entende que isso é um princípio bíblico. E a mulher, diz o texto, deve ser submissa ao marido, como a igreja deve ser submissa ao Senhor Jesus. Então, quando a gente fala uma coisa dessa, parece ser: o que é ser submissa ao Senhor Jesus? É viver uma vida de santidade em relação ao marido, porque é assim que nós vivemos submissos a Cristo. Para Deus, a igreja ela é imaculada, pura, e que o ama. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 fala sobre isso. A glória da igreja é ela ser submissa ao Senhor Jesus. Esse é o princípio bíblico da mulher cristã ser submissa ao marido. A liberdade da igreja está submissa, a igreja está na submissão que ela tem ao seu Senhor. E assim é a mulher cristã. Não é essa submissão onde o marido dá uma ordem e ela tem que obedecer. É que ela confia na liderança que Deus está presente na vida dele, agindo, orientando e direcionando a vida dele como um princípio cristão. Ou você esqueceu que você ora pelo seu marido? O amor do marido está aí no versículo 19, tem o papel dele. E a visão e a missão do marido é muito maior que a missão da mulher. A missão do marido, se a missão da mulher é difícil de ser submissa, a missão do homem, do marido é muito maior. O marido recebe a ordem de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, no papel dele, pense nisso. Qual é a mulher que vai ter dificuldade de ser submissa a um homem que é completamente submisso a Cristo? Que ama o Senhor Jesus? Que ama a sua igreja? Qual a mulher que vai ter dificuldade de amar um homem que tem os frutos do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, que expressa amor, longanimidade, bondade, mansidão para com ela? Qual a mulher que vai ter dificuldade de ser submissa a um homem que ela percebe que o amor dele é tão grande por ela que ele é capaz de dar a vida por ela? Nenhuma mulher. Nenhuma mulher. O seu cuidado vai além de colocar uma aliança no dedo. Por sinal, a aliança no dedo é um pedaço muito pequeno de metal para a grandiosidade do tamanho do que se chama casamento. Amados, o marido tem a responsabilidade. Isso vai além de coisas materiais, vai além de presentes, de joias, vai além de filhos, de sentimento, de amor, de sexo, de emoções e de outras coisas mais. É a Bíblia que coloca isso.
Eu tenho 2 filhos. Eu já falei aqui para vocês que tem um que gosta de roubar a Nutella, né? Não sei se vocês lembram da história. É menorzinho. Irmãos, quem aqui não tem que alongar o pavio por causa de filho? Quem aqui não tem que ter muita paciência por causa de filho? Quem aqui que não tem que engolir muito sapo por causa de filho? Quem aqui não vai dormir abusado, chateado, dizendo: Senhor, tem misericórdia, me ajuda para eu poder entender essa criança. Me ajuda para poder ensiná-lo, me ajuda a suportar. É o meu filho, Senhor. Eu não sei se você tem isso, mas o meu, só Jesus na causa. Os meus. O meu decidiu não gostar de estudar, o mais velho. Mas é muito cacete. Ele leva na casa. Decidiu não gostar de estudar. E eu estudo na escola onde o bendito, quase que eu chamava meu filho de miserável. E ele estuda. E aí, chega a professora e diz para mim: pastor, o seu filho não fez a tarefa. E aí dá a entender que eu não orientei a fazer a tarefa. E a vergonha que eu fico? E aí eu vou, oriento, falo, reclamo. Aí depois meu pastor, seu filho brigou na escola. Esse menino está aprendendo muita coisa com a mãe dele. E aí eu vou lá, tento contornar a situação. Mas, irmãos, a gente tem uma paciência com o filho, não é verdade? A gente vai buscar força onde só quem é pai e mãe sabe, não é verdade? Como é que a gente pode ter tanto amor e se dedicar tanto a filho, sem esperar nada em troca deles? Porque eu não espero, eu sei que você também não espera. E a Bíblia diz que sua esposa, o seu marido, é muito mais importante que seu filho. Qual a dificuldade que a gente tem quando a Bíblia diz que os nossos cônjuges eles são mais importantes para a gente? Qual a dificuldade que a gente tem de valorizar muito mais o nosso pavio, de aumentar, diminuir, para que não haja conflito de casa? Quando a Bíblia coloca que o meu filho não é mais importante para mim, pelo menos não deve ser, que a minha esposa. E o seu filho não é mais importante que seu marido. E quando você volta-se a amar mais o seu filho e a não se dedicar mais ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, vai haver conflito dentro de casa. E como é que a gente dá tanto valor ao filho e esquece que o princípio bíblico é que o marido ou que a esposa, que o nosso cônjuge é mais importante que nossos filhos? E a gente tem um pavio enorme, a gente suporta tanta coisa, tem tanta dificuldade por causa de filho, mas com o marido, com a esposa, a gente não aumenta tanto o pavio. Porque os nossos conflitos eles são tão fáceis de serem ligados. Parece até um botãozinho que a gente tem e se apertar a coisa acontece. Nós temos responsabilidades. E o marido, eu encaro que o marido ele é o responsável, o maior responsável pelo casamento dar certo. Se seu casamento der errado, homem, estou falando para os homens agora, se seu casamento der errado, a culpa maior é sua, porque Deus colocou você como cabeça. Se existem muitos conflitos dentro da sua casa, a culpa maior é sua, porque você não está dirigindo bem a sua casa. E se a mulher não está sendo submissa ao marido e está gerando conflito, reconheça, porque diante de Deus há um problema enorme nisso. Mulheres nunca queiram assumir a liderança dentro de casa. Eu estou quase escrevendo uma tese sobre isso. Não tem nenhuma comprovação científica não. Mas é muito fácil a gente perceber que quando as mulheres assumem a liderança da casa, os nossos filhos, eles enganam a mente deles. Na cabeça da criança existe um referencial masculino e feminino. Quando esses referenciais eles são quebrados, naturalmente existe uma
uma mudança radical, alguma questão mental é transformada. Se a menina vê que o papel dela de submissa é do homem, há uma questão e o menino vê que o papel da liderança da casa não é o pai e a mãe. Eu já vi vários casos de homossexualidade hoje de crianças relacionado à mulher assumir o papel de liderança de casa. Tem nada cientificamente provado, mas eu vejo isso constantemente. E se você procurar psicólogos cristãos, a maioria vai dizer a mesma coisa. Sabe por quê? Você pode não gostar, você pode não entender, você pode não acreditar, mas a Bíblia diz assim. Deus não fez a Bíblia para a gente gostar. Deus fez a Bíblia para a gente acreditar e seguir. Ou você acha que para mim é fácil achar que um dia Jonas passou 3 dias dentro da barriga daquele peixe? Eu posso ter dificuldade, mas eu acredito, porque está lá. Eu tenho dificuldade de acreditar se a jumenta falou, a de Balaão. Todo mundo pode dizer, você é louco de acreditar. Eu acredito, está escrito lá. Ela não foi feita para questionar, a ponto de dizer assim, não pode, em hipótese cientificamente é impossível. A jumenta não tem cordas vocais. Pois é, eu estou um pouco me lixando para o que a ciência diz agora, só sei que a palavra de Deus diz que falou. Se a Bíblia está dizendo que o papel de liderança é do homem, não invente de assumir esse papel. Se a palavra de Deus diz, homem, esse papel é seu, não decida outorgar esse papel para a sua esposa. Você peca também quando faz isso. Jesus morreu pela igreja. E o marido deve amar a esposa a ponto de morrer por ela. Paulo alertou para o perigo de tratar a esposa com amargura. Essa palavra amargura está relacionada a uma palavra bem interessante. Está relacionada à palavra tristeza. Não trate a sua esposa com amargura, para que ela não viva triste junto de você. Muitos conflitos dentro dos lares, eles são muito vivos, são muito claros, quando a gente começa a tratar o que é a negligência da comunicação. Os casais acham hoje que podem conversar via WhatsApp, via Facebook. E quando conversa via Facebook, é que todo mundo fica sabendo. Um dia eu vi uma briga no Facebook, já viram não? Já viu? Briga no Facebook. Irmãos, até que ponto estamos chegando? Até que ponto nós estamos negociando os princípios de Deus? A Bíblia coloca no versículo 19 que o marido deve amar tanto a esposa. Esse amor deve ser baseado em respeito e dedicação e sem grosseria. Tu sabes o que é tratar a mulher como rainha? Sabe o que é que eu estou dizendo? Os homens aqui. Sabe o que é tratar como rainha? Beijar os pés dela. Sabe o que é isso ou não? Sabe não, né? É assim mesmo que Deus quer que a gente trate. Que as mulheres sejam honradas, valorizadas como um bem preciosíssimo que tem que ser cuidado, onde a gente não deixa nada de mal acontecer e ninguém pode chegar perto. Ela tem que ser amada, reverenciada, não no sentido de adoração, mas no sentido de dedicação. E aí no versículo 20, veja aí, estou acabando, geralmente eu demoro muito, mas eu demoro tanto como Heraldo. Que Heraldo pregou aqui. Veja o versículo 20, fala dos filhos, os deveres dos filhos. O princípio bíblico é que a felicidade dos filhos, eles possam estar sujeitos à submissão que estes têm a seus pais, porque isto agrada a Deus. Mas, irmãos, em dezenas, na maior parte dos conflitos entre pais e filhos, está relacionado à falta de critério que alguns pais têm que diz respeito à educação. Está relacionado à predileção familiar, onde um filho é valorizado mais do que o outro. Mas está relacionado às outras coisas que eu queria conversar com você.
O princípio de felicidade dos filhos é estar sujeito à submissão que eles têm a seus pais, porque isso agrada a Deus. Isso é justo diante de Deus. E você que é filho, saiba de uma coisa: você que é cristão, é uma ordem divina você ser submisso aos seus pais. Não é aquilo que você aprendeu aqui na escola dominical, como fosse uma coisa simples, ou que seus pais ensinaram que você tem que obedecer. Você tem que obedecer como um mandamento. Porque o texto, os versículos que antecedem esse texto que a gente leu, fala que nós fazemos as coisas para o Senhor. E às vezes eu tenho um pai e uma mãe que não é muito bom no que diz respeito ao relacionamento com Deus, mas eu tenho que obedecê-los. Eu posso querer ou não, eu posso aceitar ou não o que meu pai gosta, o que meu pai quer, o que minha mãe não quer para mim, o que eu não quero que ela faça por mim, mas a Bíblia manda eu obedecer. Eu fiquei impressionado. Uma vez um pastor amigo meu, e eu estava visitando a casa dele, e o filho dele ia casar no sábado, e era mais ou menos terça ou quarta-feira, eles estavam tendo uma reunião na casa dele. E o filho dele ia casar no sábado. Aí o filho dele disse: eu vou sair e vou ver minha noiva. Aí ele disse: 10h30 aqui, viu? Aí eu engoli aquilo assim, achando extremamente estranho, assim. Estranho? O menino vai casar sábado, 10h30 em casa. Aí quando saiu, eu disse: rapaz, o rapaz vai casar sábado, você está mandando ele entrar 10h30 em casa? Está exagerando não? Ele disse: não, ele não vai deixar de ser meu filho até sábado. Eu disse: mas é um homem, rapaz, 10h30 em casa. Última semana de solteiro, deixa a mais perigosa. Estou cuidando dele. Mas, meu irmão, não é demais não, é um rapaz tão bom, é pecador, já. Estou cuidando dele. Ele vai me agradecer um dia por esse cuidado. Enquanto ele estiver comendo do meu pirão, ele me deve obediência. Mas é isso. Enquanto você estiver sujeito a estar debaixo do teto dos seus pais que lhe sustentam, você pode estourar, resmungar, reclamar, você pode falar dele, dos seus pais para Deus, metendo o pau nos seus pais para Deus, para ninguém mais, mas você vai ter que obedecer. Você pode gostar ou não, algum mandamento bíblico é esse. O dever do filho, no versículo 20, é obedecer aos pais, porque isso agrada a Deus, isso é justo diante dele e é uma ordem divina. E é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Ser obediente como filho é ter como promessa uma vida longa e cheia de graça. Está lá, Efésios capítulo 6, versículo 3. A autoridade dos pais sobre os filhos é conferida e confiada pelo próprio Deus em suas vidas. E quando os filhos não respeitam isso, naturalmente os conflitos irão acontecer dentro de casa. Porque você pode achar bom ou ruim, mas ninguém vai amar você como seus pais. Ninguém é capaz de amar tanto você a ponto de orientar esse mundo, dizendo não para você, porque senão esse mundo vai dizer para você não dentro de uma cadeia. Eu falo isso para os pais. Essa semana eu estava falando numa igreja, falando sobre educação de filhos. Eu estava falando sobre essa estrutura de filho obedecer aos pais. E a gente falou sobre limites. E se seu pai que quer colocar limites em você, e você diz não, você vai ser um adulto sem limites, e o adulto sem limites ele vai ficar preso, porque todos nós precisamos de limites. Então ele foi a autoridade dada por Deus, foi o homem instituído, a sua mãe foi instituída por Deus para que você obedeça. Não aceitar essa autoridade, não aceitar essa autoridade é não aceitar a autoridade do próprio Deus na sua vida. Você pode achar bom ou não, é ser desobediente ao Senhor. Romanos 13, versículo 1. Uma das características de pessoas que não amam a Deus é serem desobedientes aos pais. Deve obedecer a Deus, obedecer a seus pais, diz o versículo 20, em tudo. Tem que ser uma obediência baseada em respeito, em honrá-los também nas suas velhices, como diz Mateus capítulo 15, versículo 4, porque isso agrada ao Senhor. Agradar a Deus é o propósito maior, amados, da nossa existência. E aí a gente entende que quando a gente quebra esses princípios,
as coisas vão se acabando. E aí eu quero falar principalmente sobre esse versículo 21, que fala: pais, não irriteis os vossos filhos, não irritem os vossos filhos. Os pais têm uma capacidade enorme de irritar os filhos, não é verdade? Eu não sei o que é que a gente tem um sensor de irritação. É fácil a gente deixar filho chateado. Por quê? Você não pode esquecer que seu filho ele nasceu com a natureza pecaminosa. E seu filho nasceu rebelde. E o que vai lapidar ele é a sua família, é a sua casa. Naturalmente vai haver conflito. Nenhum de nós aqui tivemos filhos robôs, onde eles já nasceram programados para fazer tudo certo e bonzinho. É um processo, mas tem pais que facilitam esse processo de irritar os filhos, de deixar os filhos não quererem, não fazer com que os filhos não queiram mais ir à igreja, não queiram mais ter relacionamento com eles. E aí a gente vai ver, os pais irritam os filhos quando não praticam aquilo que eles ensinam, quando não são exemplos e cobram a postura que eles mesmos não aprovam, não valorizam. Quando existe dos filhos um padrão de alto caráter cristão, quando eles mesmos não são. Você exige do seu filho um padrão cristão fundamentado na palavra, que ele tenha vida de oração, que ele leia a Bíblia todo dia, mas você não lê Bíblia, você não ora, você não tem vida com Deus e quer que seu filho tenha caráter cristão. Como? Porque ele sabe. A criança com 5, 6 anos, ela percebe os seus defeitos com a maior facilidade. Você que não sabe. Não sei se você lembra que você estava conversando com seu amigo e de repente seu filho chegou e disse assim: é isso não, papai. Eu não sei você, mas eu tenho um filho, só Jesus na causa. E se eu estiver conversando com ele e inventar de colocar uma máscara e dizer assim: não, papai, você invente não. Ele disse assim: rapaz, eu estava dentro do quarto e a televisão estava ligada. Eu deitei na minha cama e fiquei lendo a Bíblia e a televisão ligada. Aí chegou um pastor amigo meu e disse: e aí, Jânio, está fazendo o quê? Rapaz, eu estou lendo a Bíblia, estava lendo a Bíblia agora. Aí você estava não, pastor? Estava não, ele estava centralizado. É tudo, né? Deixa eu aprender. Irmão, ser pai não é somente cobrar, mas é ser padrão, é apoiar, valorizar, investir, principalmente servir de exemplo na vida dos filhos. Quando os pais não vivem exemplo na vida dos filhos, isso desanima eles. Eles ficam desanimados. Eles ficam desanimados com o quê, pastor? Eles ficam desanimados de seguir a fé que a gente segue. Quando você fala para o seu filho falar sempre a verdade, e você manda dizer que você não está quando o telefone toca na sua casa. Quando ele percebe que você mente, quando ele percebe que você não valoriza os princípios, mas exige dele. Isso desanima. Quantos têm irritado os seus filhos e desanimado eles quando trocam os seus filhos pelos amigos, trocam os filhos pela TV, quando trocam, vem dar atenção como pastor da casa, dá atenção a coisas banais. Capaz de ver 2 times safados jogando Santa Esporte e o cara vai lá ver. Desculpa, Petrone, Santa Cruz. Prefere ir para o jogo, prefere tudo, mas mesmo ficar na companhia dos filhos. E depois diz assim: meu filho não conversa comigo. O pai é o pastor da casa. Ele é o pastor da casa, ele é muito mais pastor da casa do que o próprio pastor da igreja. Você que é pai, você é responsável de alimentar a sua família espiritualmente, antes do pastor da igreja. Você é chamado por Deus para isso. Você deve cuidar mais de seus filhos, de sua família, do que o pastor. Quem tem que cuidar da sua família é você, não é o pastor. O pastor vem em segundo plano ministerial. Mas quando isso não acontece, isso desanima os filhos e irrita os filhos. Os pais têm a responsabilidade, pais
Agora tem a responsabilidade dada por Deus de criar seus filhos na disciplina, diz o texto, e no temor do Senhor. Como terá temor em um lar dirigido sem o temor pelo pastor da casa? Sem a família valorizar isso. Ele tem a responsabilidade de inculcar as leis de Deus, como diz o Deuteronômio, de andar com o filho, de colocar, de ensiná-lo. Seja sábio, invista na sua família. A gente não tem muito tempo nessa terra. A gente não tem muito tempo aqui, isso tempo vai passar. Dias atrás, eu estava contando história de 30 anos atrás. Esse negócio está pegando. Eu estou contando história de 30 anos atrás. O Petrônio estava contando de 50 anos atrás. Mas, irmãos, o tempo passa. E o que é que a gente está fazendo aqui? Nossos filhos vão ficar. Nós temos que dar a ele o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é a comunhão com o Senhor. É o que a gente pode dizer para eles, o que Deus fez na nossa vida, expressar em atos de fé no nosso dia a dia, no ensino da palavra, na oração com os filhos. Tem pais que nunca oraram com os filhos, nunca leram a palavra com os filhos. Eu estava conversando estava muito preocupado, porque meu filho com 7 anos de idade, eu não via um amor pelas coisas de Deus. Eu via ele indo para a igreja, tudo, e eu comecei a orar pelo meu filho. Senhor, dá amor pelas coisas do Senhor para ele. E aí, eu fui na Sociedade Bíblica, comprei uma revista que tinha lá sobre o plano de salvação. Eu disse, olha, agora toda noite a gente vai estudar um capítulo dessa revista. E aí eu peguei meu filho mais velho e comecei a ensinar ele aquela revista. A gente se empolgou naquela noite e papai não fala mais. E aí eu continuei. Papai, fala mais. Eu continuei. Papai, fala mais, papai. Eu continuei. No final, na mesma noite, eu terminei a revista toda. A revista começava falando do pecado original e terminava no reino celestial, na glorificação. Eu vi meu filho dizendo assim para mim, papai, eu estou sentindo algo dentro de mim. Está me dando a vontade imensa de chorar, mas é de alegria. E naquela hora eu percebi que o Espírito Santo estava muito presente ali na vida dele. Eu disse, está na hora de entregar a vida a Jesus. Está na hora de entregar a sua vida ao Senhor e amá-lo por todos os dias da sua vida. Faça isso. É a melhor e a maior decisão que a gente toma. Faça isso. E eu lembro naquele dia meu filho entregando a vida a Jesus, confessando que ele era pecador, entregando a vida a Cristo e dizendo que o Senhor Jesus era o Senhor da vida dele com 7 anos de idade. Eu comecei a ver algumas coisas acontecendo na vida do meu filho. Uma delas eu contei aqui o ano passado, quando ele quebrou uma porta da escola. Lembra? Vocês olham assim, meu filho, né? Ele é um santo. Ele é bonzinho, ele é uma bênção. É meu filho. E aí, ele disse para mim, ele quebrou uma porta de vidro na escola, no acampamento. Ninguém sabia quem foi. Eu estava na escola procurando quem foi o danado que quebrou a porta de vidro no acampamento. Eu disse, isso é um artista. Porque ele quebrou uma porta daquele tamanho, ninguém sabia que ele... Mas esse menino é um artista. E nas câmeras ninguém via. E aí, depois desse momento de conversão dele, ele falou, eu tenho que confessar uma coisa. Olha, foi ele falando, eu tenho que confessar uma coisa, isso é a porta. Esse papai, eu preciso lhe confessar uma coisa que eu tenho guardado há muito tempo. Parecia assim que ele tinha uns 30 anos, sabe? E aí eu disse assim, papai, sabe aquela porta, aquilo doeu no meu ser. E eu quebrei. E aí começou a chorar. Eu quero ser perdoado por esse pecado do meu. E eu dei para perguntar, por que tu quebraste aquela porta, menino? Mas eu disse, não, eu vou, sou filho, eu vou ter que ensinar o perdão. Não, Jesus perdoa você, mas Deus vai pegar e dizer assim, seu sem vergonha, como foi que você escondeu isso tanto tempo de mim? Mas ele falou, papai, eu me arrependo profundamente do que eu fiz. E aí chorou, confessou. Eu digo, você está falando isso com toda sinceridade? Você seria capaz de falar isso para a tia Cristiane, que é a diretora da escola?
E se for papai, se for para consertar meu erro, eu se converteu. O pirraia se converteu. Encarou isso aqui. Amados, cada um dentro de casa tem seu papel. Os maridos têm que assumir os seus papéis. As mulheres têm que assumir os seus papéis. Os filhos têm que assumir o seu papel. Os pais, em comum acordo, têm que assumir o seu papel na vida dos filhos. Se isso acontecer, naturalmente os conflitos irão diminuir. Em 90% ou quase 100% dos casos que a gente entende na vida cristã, e nós entramos em crise, e procuramos psicólogo, procuramos pastor, procuramos gente, procuramos todo mundo para conversar, é porque nós quebramos os nossos princípios. E se nós quebramos os princípios, não tem como Deus abençoar a nossa vida. Deus, Ele espera de nós a fidelidade nos princípios e nos valores. Quando a gente quebra esses princípios, naturalmente nós vamos semear o que não é coerente com aquilo que Deus estabelece para a vida da gente. E nós vamos escolher o que é errado. Deus espera de nós cumprir o papel de cada um. Eu cumpro o meu como marido e como pai. Você, minha esposa, vai cumprir como mãe e como esposa. Meus filhos vão cumprir como filhos. E assim a harmonia dentro de casa. Os conflitos diminuirão. Eu estou dizendo que não haverá conflitos, porque são cabeças diferentes. Mas se nós colocarmos em prática até a forma que nós vamos resolver esses conflitos, nós seremos grandemente abençoados. Você pode ter certeza disso. O lar cristão, ele é um espelho para essa sociedade falida. Essa sociedade está desbussolizada, sem orientação. Mas Deus colocou a família cristã, Deus colocou a igreja como referenciais para que esse mundo possa ter sucesso. É nessas esperanças, dessa palavra do Senhor, que a gente confia, que a gente vive por ela. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Betão.